Salve, salve pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um Papo à Luz do Candeeiro. Eu sou Francioli Araújo. Eu sou Artemis Oliveira. Eu sou Ingrid Moreira. Eu sou Vitória Frutuoso. E hoje a gente vai falar sobre um assunto, né, que tem movimentado aí a comunidade acadêmica, que é o retorno das aulas presenciais. Algumas instituições já começaram aí já faz um tempinho, né? Outras estão iniciando suas atividades e a gente quer discutir um pouquinho sobre esse retorno e falar um pouco sobre as expectativas e a realidade. O que a gente esperava desse retorno, dessa volta às aulas e o que é realmente realidade, como é que se tem se configurado essa realidade. Eu não estou fazendo mais disciplinas, estou na fase exclusivamente agora da escrita da tese. Não estou retornando a aulas presenciais, mas Vitória, Artemis e Ingrid, vocês estão nessa, né? E aí eu quero saber de vocês o que é a expectativa de vocês. Afinal de contas foram, acho que 2 anos, um pouco mais de 2 anos, né? Afastado de sala de aula, somente com as aulas virtuais, como a gente às vezes gosta de chamar, né? Aulas virtuais, que não são tão virtuais assim. Mas o que vocês estavam pensando do retorno e o que realmente foi o retorno? Então, a minha expectativa, né, era que quando voltasse a aula presencial, a gente ia ter, assim, uma maior interação, um maior desejo de estar em grupo, uma coisa mais pessoal. E, assim, de uma certa forma, eu senti isso, mas eu esperava mais. No meu caso, por exemplo, eu terminei o mestrado e ingressei no doutorado na pandemia. Então, assim, eu demorei 9 meses para conhecer a universidade que eu estudava. Eu não tive a possibilidade de ir até lá. Então, assim, eu não fiz nem a possibilidade de fazer uma matrícula eu tive. Porque tudo foi feito de maneira remota, as entrevistas, a própria matrícula. Eu levei meus documentos, né, para comprovar que eu era eu, que tudo que eu falava era verdade. Foi na última semana de abril. Então, eu entrei em agosto do ano passado. Então, essa realidade de você ingressar numa instituição nova, numa modalidade nova e ainda ingressar de maneira remota, perdi muita coisa, né? Porque a formação, ela não acontece só na hora que você está na aula, ela acontece na cantina, ela acontece no corredor, ela acontece na conversa de final de aula que você às vezes fica para tirar uma dúvida com o professor ou com a professora. Então, assim, a minha expectativa era essa, de uma maior integração. E eu voltei com aula presencial, esse ano eu já estou com aula presencial, e a minha aula tá uma aula híbrida. Uai, como assim? É assim, a gente tem aulas presenciais e algumas semanas aulas online. Porque o online abriu portas para muitas coisas. Então ficou confortável também fazer aula online. E aí quando eu retornei para aula presencial, eu tive 3 aulas presenciais e o resto tudo online. E tá indo online. Então assim... E na hora que chega no online, parece que a turma já não é a mesma que se viu 3 semanas, entendeu? Ou que se viu presencialmente na semana passada. Ninguém abre a câmera, ninguém participa. E era a mesma turma que semana passada, no ao vivo, tava interagindo. E isso pra mim é uma coisa que é muito estranho. Me deixa assim...
pensativa e reflexiva sobre como que o mesmo público que já se encontrou presencialmente, que já teve aula presencialmente, que teve a oportunidade de conhecer, de conversar com os alunos, na semana que a aula é remota, interage como se nunca tivesse encontrado aqueles alunos em outro momento. Porque aí a realidade que ficou é que continuou cada um no seu espaço, cada um na sua bolinha, mesmo que não seja na bolinha do Meet ou do Zoom, mas também cada um na sua bolinha ali na esfera da sala. E isso é uma coisa que vocês viram tanto que eu falo, né? Tanto é que eu tô falando até agora. Isso é uma coisa que me afetou, porque eu esperava maior interação. E eu não sei as meninas, né? Mas aí, pensando... E, gente, assim, eu sempre falo meninas. Eu não falo mulher, eu sempre meninas, tá? O que acontece? Eu vejo como isso, principalmente para pós-graduação, principalmente eu falo assim, né, da natureza, né, da questão do desenvolvimento da tese, ou do desenvolvimento da dissertação, é muito ruim porque você acaba não conseguindo trocar ideia, né, as pessoas elas ficam tão presas ali, você não consegue trocar ideia. Para a graduação também é muito ruim, porque a gente sempre imagina a sala de aula como um ambiente onde você vai discutir ideias. Então são apresentadas lá, né, aquilo que vem nas disciplinas, né, nas componentes curriculares, falar aqui de um tom mais pedagógico da coisa. E assim, a gente imagina que você tenha espaço para troca de ideias. E aquele ambiente que nós tínhamos antes da pandemia em sala de aula, que às vezes não era muito, ou melhor, que era um ambiente árido, ele virou uma verdadeira desolação com a pandemia, com as aulas virtuais, né, nas salas virtuais, em que parece que as pessoas elas simplesmente pararam de interagir. Todo mundo fecha as suas câmeras. Eu até entendo, lembrando aqui de uma fala do Diego, o Diegão, que ele dizia que quando ele dava aula, ele ficava pensando assim, olha, eu não posso exigir que a pessoa ligue a câmera porque ele está num ambiente de casa, então tem toda algumas questões ali. Mas essa falta de interação, ela parece ser algo universal, né? Ela é a regra, ela não é uma exceção. E aí parece que esse tempo todo que as pessoas teoricamente, né, conviveram ali nesse ambiente virtual, meio que contaminou elas com isso, né? E você vai para uma sala de aula e aí a sala de aula ela continua do mesmo jeito, né? E assim, para mim, o processo, né, de produção científico-acadêmica, de produção de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, ele é muito solitário. Como você bem falou, é você com a sua tese, é você com a sua dissertação. Então, assim, o único momento que a pessoa tem para trocar uma ideia, ou é se ela faz parte de um grupo de pesquisa, ou é no momento da aula, que aí ela troca com os colegas, porque fora disso, não tem, porque você não consegue discutir a sua pesquisa com outra pessoa, principalmente, às vezes, se você tá no doutorado, que você tem que fazer algo que seja, assim, minimamente inédito. Então, assim, não tem outra pessoa que tá fazendo a mesma coisa que você para você conversar. Tem alguém que tá fazendo algo parecido. Então, esse espaço da sala, ele, pra mim, né, ele é muito importante. E é uma coisa que eu sinto falta, por exemplo, da minha graduação. Porque na graduação, eu tinha... né, eu fiz licenciatura, eu sou licenciada em Ciências Biológicas, e as disciplinas que eu mais gostava, por exemplo, eram as da educação, as da licenciatura. Porque eram disciplinas que geravam discussões, assim, homéricas. Então, você lia um texto, um parágrafo, e ficava, discutindo. Então, assim, eu sinto muita falta desse espaço, dessa discussão, né, de trocar. Mas, sei lá, às vezes é uma expectativa que é muito minha, assim, que eu guardei e pus a expectativa muito alta. Não sei.
Eu tô no mesmo barco aí, tô no mesmo barco. Mas fala aí, Artemis. Na verdade, Ingrid, uma das coisas boas é justamente essa interação após a aula, né? Ou antes, às vezes. E a questão da Meet, né? Que era o que sempre tinha nas aulas à distância, não tinha isso. Podia até ter uma questão de um grupo do WhatsApp, dizer, vai ter aula daqui a pouco, não sei o quê, mas não tinha isso. E uma das coisas interessantes dessa interação pós ou antes é justamente saber, por exemplo, que você tem a mesma dificuldade que eu, ou que você tem uma dificuldade diferente num conteúdo que foi passado, por exemplo. E aí é uma questão de você entender que o outro precisa de ajuda, ou que você está precisando de ajuda, que alguém diz que tem um material que pode compartilhar, e enfim. Não precisa daquele receio, assim, não medo, mas não sei se é vergonha a palavra certa, de você chegar na pessoa e dizer assim, ei, não, porque você tá do lado da pessoa, mesmo que seja em carteiras, né, de filas de carteiras diferentes, mas você consegue entender que não é só você. E aí fica mais fácil de ver que todo mundo tá na mesma bolha de dificuldade, ou até mesmo de aprendizado, que entendeu ali que, tipo, não, isso aqui foi fácil. Será que foi fácil demais? Não, fulano entendeu, ciclano também, então pronto. Então tá, beleza. E de dificuldade também. Acho que em relação à expectativa, né, que foi falado, é só o método que ultimamente, pelo menos os meus professores em si, né, da graduação, continuam da mesma maneira. Eu achei interessante que uma professora da disciplina de probabilidade, todo mundo sabe, né, que essa questão dos professores, assim como os alunos, eles sofreram muito porque tiveram que se adaptar à questão de... Muitos nunca tinham mexido com essas questões tecnológicas, digamos assim, e aí tiveram que se adaptar. Pelo menos eu vi várias imagens em redes sociais de professores botando um celular, por exemplo, apoiado em algum lugar para gravar as aulas, enfim. E aí a professora, ela tinha vindo já de uma reunião, né, pedagógica com alguns psicólogos, lá da faculdade, e eles tinham feito um preparatório para os professores, já vinha tendo antes, mas presencialmente eles fizeram isso, e a professora ela chegou e disse assim, não, pessoal, vamos ter 2 momentos. Primeiro momento, a gente vai fazer assim, e outro momento era justamente a questão do conteúdo. O primeiro momento, ela simplesmente fez a gente recapitular alguns pensamentos, fez recapitular a importância realmente da interação, do presencial, a importância... Ela também falou sobre assuntos de saúde mental, enfim, N questões que foram abordadas que, de certa maneira, assim, muita gente deve ter dito, ai, que saco, essa mulher aí, eu vim pra assistir aula e a mulher fica falando e falando, enfim. Mas eu acredito que nem que seja alguma frase que a professora tenha dito, ela deve ter ficado na cabeça de alguém naquele momento. Justamente porque é preciso, tipo, você dizer, olha, gente, eu passei pelo mesmo que vocês. Eu tive a dificuldade, eu tive que me adaptar a alguma coisa que eu não era acostumada, mas agora a gente retornou. E o interessante é que ela falou que não era uma continuação, era um recomeço. E é justamente isso. A gente tá recomeçando porque 2 anos fora de sala de aula, 2 anos sem ter aquele negócio do professor ver sua cara de pavor, de medo, assim, por não entender o conteúdo, que é uma das coisas que ela frisou bastante, e teve outros professores também, que frisaram que é mais fácil o professor ele ver que o aluno ele não entendeu, do que você ficar vendo só a bolinha de uma chamada de vídeo, por exemplo. E obviamente que o aluno, né, pelo menos grande parte dos que eu consegui conversar, eles falaram sobre essa questão de que entendia o professor nessa situação, mas ao mesmo tempo nem sempre, e eu falo isso porque eu fiz essa questão de não mostrar a minha cara. Muitas das vezes você ficava 5 minutinhos a mais, que você precisa às vezes se deslocar para a faculdade, mas aí você tava 5 minutinhos deitado assim, e disse, não, vou ficar 5 minutinhos. Quando o professor entrar, começar a falar, eu vou e entro na sala, digamos assim, né? E no presencial não pode isso. Mas, particularmente falando, continua do mesmo jeito porque são apenas slides e só isso, sabe? Não tô dizendo que o professor ele tem que ficar lá, né, girando vários pratos, que nem num circo, assim, pra fazer todo mundo rir. Não, não é isso. Outra coisa interessante é que a parte de comunicação. Acho que o podcast, né, faz com que a gente continue nessa vida virtual, de reuniões e de gravações, enfim. Mas é maravilhoso poder estar no presencial e poder
ter esse contato com o professor, até mesmo de tipo assim, não, professor, não fique no restinho da chamada, não, deixa eu... vou ali na sala do professor, eu fico mais tempo com o professor, conversando e tirando dúvidas, enfim. Apesar do cansaço que tem da rotina, é melhor, sem dúvidas alguma, presencial. E eu senti falta, não vou mentir. Mas também era bom você tipo, ter esses 5 minutinhos a mais, digamos assim, ou em outras situações. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Artemis, já que você tocou nessa questão de cansaço. E desde o começo da pandemia eu fui incisivo em algumas colocações minhas em relação a isso. As universidades, as escolas, de forma geral, que adotaram realmente o ensino à distância com o auxílio do computador, eles não modificaram, ou pelo menos a maioria, né, não modificou a rotina, de forma que você tinha a mesma quantidade de aulas com a mesma quantidade de tempo. Então, e isso, para mim, pelo menos isso é particular meu, claro, né? Mas eu também via muitos colegas se queixando que é muito mais cansativo você passar 3 horas na frente de uma tela de computador assistindo aula do que você passar 3 horas assistindo aula presencial. E aí eu queria saber de você se você não sentiu isso, né? Está aberto, lógico, também para as meninas aí também. O que vocês acharam aí? É mais cansativo assistir aula presencial ou virtual? Cara, é mais cansativo. Existe o cansaço nos dois lados, mas o mais cansativo é o virtual. Por quê? O virtual você consegue se sabotar mais. Aí é o X da questão. No virtual você consegue se sabotar mais. Não estou dizendo que não tenha como sabotar numa graduação, por exemplo, que você pode simplesmente dizer assim, não vou para aula hoje, vou para casa e é isso aí. Mas no virtual você pode simplesmente, além de não participar da aula, você pode estar ali de corpo, mas a alma está pensando em outro lugar, ou então simplesmente você dorme. Às vezes você assistir a aula deitado, ou então com o computador ligado aqui, mas você está fazendo um almoço, você está fazendo uma janta, alguma coisa assim, acaba se distraindo mais. E aí é mais cansativo, porque quando você tinha que voltar para sentar e ficar ali, prestando atenção, né, que saco. Aí você começa a mexer, mas ao mesmo tempo você entende que você precisa estar ali, porque você precisa entender o conteúdo. Porque senão você vai se ferrar. Mesmo que você estude depois, sempre tem uma coisa ou outra que o professor fale que vai ser essencial numa prova, numa apresentação, ou para a área profissional mesmo, que se você estiver, sei lá, tomando um banho, por exemplo, ou, sei lá, fazendo uma comida ou uma coisa, você não vai prestar atenção. Então acaba sendo cansativo, porque eu acho que a cobrança também acaba sendo mais forte, assim. Porque existe a questão do psicológico mesmo, de você ficar, cara, eu tenho que prestar atenção. Mas eu queria tanto comer um chocolate agora, com ganache, com não sei o que, mas eu queria fazer outra coisa. Você começa a voar. Não tô dizendo que isso não acontece no presencial, mas em algum momento, você começa a pensar no presencial, o professor, ele vê. A feição entrega de algum jeito. E o professor chega em você, ele dá uma batida no quadro. Ele chega em você e diz assim, não? O que é que você acha? Entendeu? Aí você olha pro professor assim, assustado, entendeu? O professor tem como chegar em você e fazer, oi, Artemis, e aí? O que é que você achou dessa anotação aqui? Entendeu? No virtual você não tem como isso. Então, em minha opinião, eu acho que o virtual é mais cansativo, porque você está sujeito a mais sabotagens, que também, querendo ou não, no fim vai acabar de deixando cansado. E, obviamente, que a maior sabotagem que tem é você assistir uma aula virtual com a câmera desligada e dizer assim, vou dar um cochilo aqui quando vê o professor que tira você da sala porque você não conseguiu acordar para sair. Isso é pouco comum, hein? É pouco comum. Pois é. Eu concordo com a Artemis, mas uma coisa que eu senti de cansaço, né, assim, principalmente, eu senti cansaço físico mesmo. Porque quando eu
comecei, né? A cadeira da minha casa não era adequada para essas horas todas. A minha mesa não era adequada para essas horas todas. E eu percebi que eu sentia muito cansaço nos olhos. Coisa que eu nunca tinha reparado, assim, sabe? Ficar muitas horas na frente do computador me dava uma sensação de sono sempre. Mas não era um sono que eu tava sentindo sono. Mas o meu olho ficava parecendo que ele tava com sono. Mas eu não tava com sono. Então, assim, era um olho muito seco, uma vista cansada. E eu já uso óculos. Então, assim, não tinha muita coisa que eu pudesse fazer pra resolver isso, né? Porque, assim, quando você tá com uma vista cansada, você põe um óculos pra te auxiliar na vista cansada. Mas eu já tava com vista cansada de óculos. Então, assim, luz, filtro tal, você coloca no computador, você coloca no telefone. Existe filtros pra pôr em óculos. Tem um monte de gente um monte de oftalmologista e pesquisas que fala que esses filtros de óculos não funcionam, mas aí aí tem gente que fala que funciona, então assim, cada um decide o seu depois. Mas é essa questão mesmo desse desconforto, porque na sala de aula era luz natural a maioria das vezes, ou então você passa poucas horas, né? Você passa um tempo com a luz acesa, mas não é uma coisa que incide diretamente na sua visão, porque ali é muito mais amplo, tem uma variedade de movimentos, tem uma variedade de cores, tem uma variedade de agentes, coisas que a gente não tem no computador. Então, assim, eu, particularmente, eu me sentia muito cansada. E ainda sinto, eu não me acostumei com isso. E eu reparei que eu bocejo muito. Essa luz me incomoda tanto. E eu bocejo muito. E eu não tô com sono. Só que aí, às vezes, a pessoa que tá me vendo tá pensando assim, nossa, ela tá achando isso um saco. Ela tá com... Não estou. Estou ótimo, estou feliz de estar aqui. Mas eu não consigo. É uma coisa que mexe comigo. Então, assim, eu acho que muitas pessoas estão nesse lugar. Porque... Quem tinha uma cadeira confortável para ficar sentado 4 horas, 5 horas na frente do computador? Uma mesa adequada? Quem? Um espaço adequado, né? Um espaço adequado, realmente. Assim, eu ainda tenho nessa casa e na casa dos meus pais, quando eu morava lá, eu tinha o privilégio de ter um quarto que era só meu. Então, assim, eu fechava a porta do meu quarto e ficava lá e estudava. Aqui a gente tem um quarto que é o quarto do escritório, vamos assim dizer. Então a gente fecha essa porta, fica aqui. Mas assim, eu sei que isso é um privilégio, dado a realidade brasileira. E aí, como é que fica todas as outras pessoas? Então, esse espaço virtual, ele traz muitas coisas boas, né? A gente não pode falar que não. Mas tem outras coisas que são deficitárias, não necessariamente por causa do espaço virtual, mas por causa dos recursos que não chegam a todas as famílias brasileiras. Porque isso que eu falei aqui agora, eu acho que é facilmente resolvível. Mas não será resolvido porque as pessoas não têm condições. Então, assim, é um problema que vai existir que não precisava. Esse era um problema que podia estar fora do nosso leque. Mas não tá. Tá dentro e Gente, um diferencial muito grande. Que o Francioli perguntou sobre cansaço, né? É porque, assim, a diferença do presencial é que você sente um cansaço físico. E o cansaço que você tem no virtual é um cansaço mental. E, na minha concepção, uma diferença gritante. Porque, tipo, uma coisa é eu, que no caso é hoje, por exemplo, que fiquei o dia inteiro na universidade. Desde as 8 horas da manhã que eu tô lá, no caso eu preciso acordar mais cedo, faz tudo e tudo mais. A universidade é relativamente grande, assim, tem que ficar se locomovendo, então você acaba se cansando muito por estar andando pra lá e pra cá. Porém, eu chego aqui, ainda consigo fazer um podcast, fazer, tipo, outras coisas, e se eu sentar pra estudar, eu ainda vou conseguir absorver alguma coisa, entendeu? Só que o cansaço mental, ele te deixa triste, ele te deixa abalado, você não consegue estudar, você não consegue absorver. Então, tipo, muitas vezes o professor tava dando a aula, às vezes eu nem entendi o assunto direito, em vez de eu, tipo, ficar instigada pra ir estudar depois, eu não conseguia, porque eu não aguentava mais ficar olhando pra
pro computador, sabe? E, tipo, pronto, é uma das coisas que foi uma coisa boa, assim, pra mim, pra Artemis, é que a gente tá pagando matérias, a gente voltou pro presencial pagando matérias específicas. Porque, assim, a gente entrou na universidade em 2020, que foi logo na pandemia. E aí já vem um ponto sobre essa questão de expectativa que a Ingrid estava falando, e eu não tinha lembrado de colocar até na pauta, mas agora eu lembrei e fiquei, caramba, é isso. Quando a gente entrou, a gente tinha muita expectativa, aquela coisa a propaganda do vocês são os feras, que é como a gente chama aqui, que são os calouros. E aqui, tipo, na UFCG é um campo que o nosso campus é tipo muita engenharia. Então a gente esperava que tivesse assim, muita festa, os trotes, os veteranos vindo, tipo assim, e tipo, poxa, a gente tinha 19 anos, 20 na época, sabe? Hoje 21, ainda tô querendo isso. Então a gente chegou com essa expectativa, teve a pandemia, então a gente não teve nada disso. Tipo, a gente não conhece nossos veteranos. Na verdade, a gente já é os veteranos, a gente tá no nosso 4º período. E a gente, tipo, não conhece a universidade direito, é como se a gente fosse calouro, sabe? Então, tipo assim, como teve a pandemia, eu achava que quando a gente voltasse, ia estar todo mundo doido, querendo muita festa, querendo muita coisa, querendo fazer trote com a gente. Tipo, todo o ritualzinho de calouro, eu achava que eu ia ter agora que eu ia voltar no presencial. E, na verdade, a gente mal vê o pessoal, a gente mal tem contato com os veteranos, a gente tem, tipo, pouquíssimos encontros. Então, tipo assim, eu acho que foi uma expectativa muito... que eu fiquei no chão quando eu descobri que eu não ia ter nada disso, sabe? Como se, tipo, realmente todo o ritual que eu ia ter de calor eu não vou ter por causa da pandemia, sabe? Tipo, é isso, e eu vou ter que aceitar isso e vida que segue. E eu acho que outro ponto também que eu achei até... mas isso foi até interessante também, que eu tava falando antes, é que como a gente entrou já no nosso 4º período, a nossa turma diminuiu muito, infelizmente. Então a gente agora está pagando matérias mais específicas, a gente passa muito tempo no nosso departamento. Praticamente todos os dias a gente está no nosso departamento. E é uma coisa boa porque a gente tipo, gosta do curso e a gente fica mais motivado. E a outra coisa é que só tem 6 pessoas na nossa sala. A gente paga 2 matérias específicas com 6 pessoas. E o ponto bom é que as 6 pessoas é o nosso grupinho, tipo, somos amigas. E são todas mulheres, assim. Só tem nosso grupinho de meninas, sabe? Então a gente, tipo, sai da aula e já vai, tipo, lanchar e a gente tá com uma interação muito boa. Mas uma interação na nossa bolha, sabe? A gente não tem, tipo, uma interação da faculdade inteira com nossos veteranos e tudo mais. Não, a gente tem uma interação com a nossa bolha. O que ajudou é que, como a gente tem essa interação muito boa, na sala de aula a gente consegue interagir muito. E o professor, como só tem 6 alunas, ele consegue conversar com a gente. Tipo, quantas vezes a gente já não ficou até tarde, assim, conversando com o professor sobre política, vida, enfim, pandemia e tudo mais, sabe? E, tipo, isso foi uma coisa muito boa pra gente. Em contrapartida, a gente teve tanta dificuldade no remoto com algumas matérias específicas que agora a gente tá tendo que meio que pagar não pagar de pagar dinheiro, mas tipo, de ter que fazer um reforço de algumas matérias que a gente já viu, porque a gente não teve prática no remoto, entendeu? Então a nossa rotina, a minha de Artemis, está ficando, tipo, muito, assim, piorou no sentido de cansaço físico, como eu falei, porque a gente está tendo que estudar o dobro para matérias que a gente viu no remoto, mas a gente pagou mal. E isso era uma coisa que eu não esperava que ia acontecer. Eu realmente achava que a gente ia ficar tranquilo em relação a isso. E eu tô vendo o nível de dificuldade, o nível baixo que a gente tá. E eu tô, tipo, muito assustada, porque a gente tá no 4º período com dificuldades de gente do 1º, sabe? Isso é, tipo, muito assustador como a pandemia, assim, esse período remoto. Parece que a gente, sei lá, a sensação que eu tenho é que eu só fiquei parada, como se eu não tivesse feito nada. Vitória, mas aí eu vou fazer outra pergunta. Agora eu vou perguntar aí também, porque assim... você viu que tem uma dificuldade, né? E aí eu lhe pergunto, a que ou a quem você atribui essa deficiência
que hoje vocês estão tendo que correr atrás? Eu acho, sinceramente, Francioli, que não existe uma dualidade. Não dualidade, mas eu não consigo ver uma culpa clara. Tipo assim, não consigo dizer que foi culpa do meu professor, que foi minha culpa. Eu acho que o sistema em si foi muito complicado. Primeiro porque, inclusive, a gente já discutiu isso em podcasts passados. Tipo, não foi adaptado um sistema muito bom de ensino para o método remoto. Então, os professores basicamente estavam tentando só colocar o que eles botavam em sala de aula no remoto. E foi muito ruim, porque, tipo, muitas vezes alguns só faziam dar slide praticamente. Só que você botar só slide em uma sala de aula é uma coisa, já é chato. Mas quando você coloca no remoto, é tipo assim, horrível, é tipo o auge de horrível. Então, eu não tenho como colocar a culpa só num professor, mas eu também não tenho como colocar a culpa só em mim. Tipo, muitas vezes eu fui aluna ruim, falhei, mas, poxa, quantas matérias eu não precisaria da prática? E quantos professores eu também não vi frustrado por não poder me dar a prática, sabe? Eu já vi professor, assim, no meio da aula, de querer desistir de dar aula porque ele ficou tão triste com a situação que ele só queria sair e chorar, sabe, no canto dele. Então, tipo, eu não consigo atribuir uma culpa clara pra alguém, sabe? Sinceramente. A gente sabe que, e eu falo enquanto professor, né, e conhecedor de muitas realidades de sala de aula, que nas escolas onde você tem, nas escolas na universidade, onde você tem um pouquinho mais de condições, eu estou dizendo assim, eu estou colocando a universidade, as escolas técnicas como referência em termos de você ter ali espaços para metodologias, né? Eu sei que a questão da escola pública estadual e a municipal é muito pior. Mas eu não vejo muita diferença na forma como a aula era dada em sala de aula e como a aula passou a ser dada realmente, como você colocou, no virtual. Mas eu senti uma falta muito grande, e aí eu estou me colocando agora também na condição de aluno, na forma da interação. Porque eu me recordo bem aqui que quando eu comecei no doutorado em 2019, no início de 2019, nós tínhamos disciplinas que ia das 8 da manhã ao meio-dia. Às vezes chegava até 1 hora da tarde, quando o professor se empolgava. E o professor se empolgava, os alunos se empolgavam também, você tinha debate em sala de aula, você tinha troca de ideia. Então era aquela aula que, com um professor só, tá? E que não era uma aula que você saía exausto da aula. Porque você estava interagindo, porque tinha coisa interessante, você tinha troca de ideia. E como a gente falou aqui também, né, o ambiente virtual ele se tornou completamente árido. As pessoas não tinham, não sei se não tinham saco para assistir a aula, mas você não tinha troca de ideia nenhuma, né? Você não tinha troca de ideia nenhuma. Nós tivemos aí uma abertura muito boa, eu diria, nas universidades em relação por exemplo, a palestrantes internacionais. Nunca se teve tanta palestra de tanta gente, de tantas instituições de fora, quanto nessa época de pandemia. Porque ficou mais fácil você fazer, assim, você não tem que pagar deslocamento de um pesquisador top para ele dar uma palestra. Você faz o convite, você verifica a agenda e o cara dá uma palestra virtual, né? E até mesmo nessas palestras, onde você tinha o cara mais renomado da tua área, dentro de um programa de pós-graduação, você tinha pouquíssima, baixíssima interação, né? E assim, eu ficava assim, impressionado. Então, eu fico me perguntando muito se essa culpa, né? Porque assim, eu estou falando do universo de pessoas que, querendo ou não, estão numa condição, estão numa instituição com recursos, né? A gente tem recursos parcos, mas ainda tem recursos. E aí você tem essa integração que ela foi completamente, assim, estraçalhou completamente com todas acho que as expectativas. O professor, ele simplesmente passou da metodologia que ele usava em sala de aula para a metodologia virtual, que realmente é cansativa, mas mesmo aquelas que são um pouquinho melhores, você não tem interação com os alunos. E aí eu fico imaginando assim, que realmente, eu me imagino, me faço essa pergunta, se
nós temos um sistema aí de culpa, se é culpa compartilhada, se não tem culpa de ninguém, né? Se era simplesmente o fato de a gente não estar acostumado, né? A ferramenta, ao uso dela, porque uma coisa que ficou muito clara para mim durante a pandemia é que os principais centros de EAD não estavam preparados para dar EAD. Estou falando de principais centros, escolas conhecidas internacionalmente pelos seus cursos de EAD, não estavam preparados para um EAD de verdade, né? Com um volume de pessoas nesse nível. E aí fica só a pergunta e essa reflexão, né? Não sei. Mas eu fiquei pensando aqui o seguinte: o quanto que antes da pandemia a gente tinha também de muita interação. Porque, por exemplo, claro que a gente vivia em uma outra realidade, mas uma coisa que eu tenho percebido e tenho estudado ultimamente é uma questão de... Parece que as pessoas que participam, eu não sei na realidade de vocês, parece que são sempre as mesmas. Sim, sim. E quem fica calado também é sempre a mesma Quem participa pessoa. É criticado por quem fica calado, aí, né? Porra, você podia ficar calado pra a aula vai demorar mais, né? Aham. E tipo, se no final você faz uma pergunta, tipo assim, ai gente, então ninguém tem mais pergunta. A pessoa, coitada, que fala assim, não, eu tenho uma pergunta. Coitada, tá eliminada daquela classe. Então, assim, eu acho que a gente tem um sistema também que foi cerceando as perguntas das pessoas, e aí chegou a pandemia. E aí foi o ambiente ideal para você matar os últimos românticos perguntadores. Sabe? Porque eu não sei se eu tô viajando nessa percepção, mas eu sinto um pouco disso, sabe? Porque o ambiente virtual foi assim, o excelente para terminar com isso. E de fato é muito louco pensar que assim você teve a oportunidade de ter gente que você nunca conversaria e ainda assim você não trocou experiência com essa pessoa. Eu sou uma pessoa que participo sempre. Eu posso não ter dúvida. Eu faço uma pergunta ou faço uma afirmação para a pessoa comentar depois, porque eu acho que aquilo movimenta a aula e eu acho que aquilo, sei lá, me ajuda de alguma forma, qualquer forma. E às vezes eu faço pergunta até de coisa que eu nem concordo. Tipo assim, eu não concordo, eu concordo com a pesquisadora, eu acho que é isso mesmo, mas eu faço uma pergunta, tipo assim, de advogada do diabo. Mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. E eu acho que talvez pode ter alguém que tem vergonha. Então eu acho, na minha opinião, né, que eu também tenho que usar. Eu acho que... Vou falar aqui. Eu acho que a gente não tem culpa, mas responsabilidades. Então assim, e aí eu acho que a minha responsabilidade de pessoa que não se importa em perguntar, é usar esse meu privilégio de falar por quem tem vergonha de falar. Porque às vezes você fala e seu colega se sente impulsionado a falar. Então, assim, eu penso assim, né? Não sei, também. Posso estar falando demais, como eu sempre falo mesmo. Então, vou abrir minha fala aí pro próximo. Só para acrescentar o que a Vitória falou, além do cansaço, né? E a Ingrid também falou sobre o físico. Eu e Vitória, e muitos outros, a gente tem a questão do deslocamento. Deslocamento cansa muito, gente. E olha que eu e Vitória, a gente é perto, assim, da nossa casa, né? Assim. Mas tem gente que sai de uma cidade a outra. Aqui em Campina, é conhecido como uma cidade universitária. E ao redor dela são várias cidades, e muita gente faz isso, né? De sair de lá para vir para cá. E é muito cansativo. De verdade. Juntando com essa questão psicológica, né, que foi falado também, enfim. Era só mesmo para acrescentar essa questão. E concordar também sobre a parte de que não tem como culpar um lado ou outro. A gente tá fazendo um jogo de cintura. Porque é recomeçar algo que a gente fazia por muitos anos já, tem essa questão do ensino, né? Tem uma ensino fundamental, médio e etc. A gente tentar não ficar repetindo as mesmas coisas de 2 anos atrás, e sim recomeçar de uma maneira totalmente que a gente nem imagina. A gente vem aprendendo a cada dia, se adaptando a cada dia,
É como se a gente estivesse recebendo mais uma bomba, assim, como a gente teve que receber a bomba da pandemia, de ficar trancado dentro de casa e se adaptar a isso e aquilo, etc. E agora a gente está de novo se adaptando a uma nova rotina, a um novo costume, e até mesmo a reações. Existem muitas reações que a gente não espera, porque por muito tempo a gente ficou vendo só um rostinho num computador. E agora é até assustador quando acontece algo dentro de sala e você fica, vixe, aconteceu isso mesmo. Porque a gente perdeu o costume, gente. A gente perdeu muita coisa e a gente tá tentando se adaptar. E em algumas situações é triste, como a Vitória falou, essa questão da disciplina da gente, que a gente tá tendo que fazer um reforço, né, digamos assim. Mas uma coisa que eu fico olhando é tirar a parte boa das coisas. E desses, o reforço principal que a gente tá tendo é simplesmente com um voluntário. Ele é um professor aposentado e ele simplesmente deixou de querer ficar em casa, porque muita gente almeja, né, a aposentadoria. Sendo que chega um momento que você está aposentado e diz assim, putz, queria trabalhar. E a gente simplesmente está tendo aula com um professor voluntário. Ele já é aposentado, ele poderia muito bem, sei lá, tá viajando, tá, como é a visão que o povo tem, né, de uma pessoa mais experiente, ou então já aposentado, tipo, plantando alguma pé de fruta, sei lá, alguma coisa assim, em casa, numa cadeira de balanço, vendo o carro passar para lá e para cá, mas não. Ele está simplesmente fazendo o que ele escolheu para a vida dele, que é atuar na profissão dele, na área dele, mesmo que esteja aposentado. Então, ele viu toda essa questão e é perceptível a emoção dele de estar ali em sala dando aula pra gente. É perceptível ver que ele entende que a gente tem dificuldade, mas que ele está ali na nossa frente para ajudar a gente a tirar essas dúvidas, sabe? Acaba que durante as aulas virtuais você fica meio desesperançoso, assim, você fica cansado, você, vou dar aula lá pra Vitória tá aí com a câmera fechada, não faz uma pergunta durante a aula inteira, eu vou falar com o Francioli? Não. Você vê a afeição da pessoa com uma dificuldade, assim, rapaz, eu acho que Ingrid tá com uma dificuldade, eu vou ver outro jeitinho aqui, Ingrid, isso aqui você entendeu? Entendi, professor, pronto, então olha, daqui é isso e isso aquilo, é totalmente diferente. Mas que a gente está tentando se adaptar. A gente, no caso, né, não só os alunos, mas os professores também, toda a questão da educação mesmo, pedagógica e reitoria, essas coisas assim, está todo mundo tentando se acostumar e se adaptar, né, às novas rotinas. Só para falar uma coisinha aqui, aproveitando que a Artemis citou o nome, eu acho que uma coisa que faz total diferença nessa interação do presencial é saber o nome do seu aluno. E você só tem essa possibilidade no presencial. Porque claro que o professor tem milhares de alunos, milhares, na vida dele inteira. Mas quando você vê a pessoa todo dia, você sabe onde que ela senta, você conversa com ela ali, é mais fácil de você gravar o nome, mais fácil de você chamar a atenção dela, mais fácil de você conectar com ela do que em relação ao online, gente. É muito difícil gravar nome de bolinha, é muito difícil. Tem algumas pessoas que entram lá e cada nick, né? Secuva, Papinho, fulana de tal, não sei o que, 233444, às vezes entra com um e-mail da mãe, do pai. É só os animes, só foto de anime. Pelo amor de Deus. Verdade. Isso quando não tem só a primeira letra da pessoa. Pronto, acabou. Não, e outra coisa é que tinha fotos, né, que você botava, pronto, as fotos do meu e-mail, então eu tô com cabelo gigantesco. Nem é professor, você mais. A professora, tipo, meu cabelo agora tá super curto. E aí, tipo, é totalmente diferente. Tipo, sei lá, vai que a pessoa tenha botado um aparelho, tenha tirado o aparelho, parou de usar óculos, botou uma lente. O professor, ele tá acostumado com aquela visão ali. Eu achei interessante que a professora falou sobre isso. Não, eu vi a pessoa e tal, eu imaginei, né, que acho que o Francioli teve essa questão de dar aula, acho que não, né, Francioli? Ou teve? Durante a pandemia? Sim? Não. Porque muitos professores eu vi, tipo, que eles idealizavam a pessoa. Não, Francioli, ele tá assim, então ele é baixo, ele tem
jeito assim. Não, acho que não. Ele é alto. Ah, não, mas assim. Mas não dei aula, mas eu tive aula, né? Então você também idealiza os seus colegas, né? Também ministrei alguns cursos, então a gente fica idealizando. Quem é a pessoa que está estudando comigo? Eu nunca vi na vida. Pronto. E aí, assim, foto de Instagram é foto de Instagram, né? A pessoa pessoalmente é outra completamente diferente. Eu e a Vitória, por exemplo, a gente chegou a ter contato com algumas pessoas, né? Porque a gente só teve 2 aulas presenciais, 2 semanas de aula presencial, depois veio a pandemia. E em 2 anos, muita coisa acontece, gente. Então, tipo, muita gente mudou, sabe? E aí você acaba só vendo aquela fotinha ali, você idealiza muita coisa. E quando a gente chegou a ver, você, nossa, você é assim? Como se você tivesse visto pela primeira vez. E, enfim, é assustador às vezes, mas é o que a gente tem. Eu idealizo vocês, viu? Vocês são os mais lindos de todas. Acho interessante isso, né? Porque o podcast a gente nunca se viu. Acho que só o Francioli que é a ponte de todo mundo. O Francioli chegou a ver todo mundo já? Não, eu não conheço então a Ingrid pessoalmente, não conheço a Carol pessoalmente. Mas acho que todos os outros já... Acho que é mas ainda assim, acho que é o único que tem vantagem, assim, né? Que chegou a conhecer grande parte do pessoal do podcast. Uhum. Porque eu e Vitória nunca viu a Ingrid, a Carol, o Diego, que já participou aqui, o Jefferson, enfim, muita gente que já passou aqui, a gente nunca viu. É só idealiza mesmo e Instagram que ajuda. Mas pode me chamar pra ir pra Campina Grande, tá? Eu vou. Vem no São João, pode vir no Vem São São João, pois é. É o maior São João do Brasil. Eu tô com o São João reprimido, porque eu achei que eu ia morar no Nordeste, aí vim morar em São Paulo. Então, assim, eu tô com o São João reprimido. Não me chama não que eu vou. Já tem a casa. Pois é, tem a casa já. Mas olha, outra coisa que, tipo, eu e Vitória, a gente pensou, né? A gente é de Natal, a gente pensou que ia aproveitar até mesmo o maior São João do Brasil. E aí veio a pandemia, a gente perdeu 2 anos. A gente vai viver isso agora, entendeu? A gente vai ter a experiência, né? Mesmo que... Nem tanto, porque vai estar semana de prova, e aí é triste, mas... As provas que lutem, eu vou pro São João. Eu quero viver a vida de universitária mesmo. Pessoal, a gente já está chegando aqui no nosso limite de tempo, mas a gente conseguiu mostrar pelo menos o que a gente imaginava que fosse o retorno às aulas, algumas coisas que não saíram como a gente imaginava, que, né, a gente pensou que fossem melhorar ou que fossem diferentes. E eu acho que a gente, né, acho que talvez dá para encerrar esse episódio aqui hoje. Recadinhos! Queridos, queridas, querides ouvintes, conversem com seus colegas, interajam com eles, todo mundo tá sozinho mesmo, tá todo mundo nesse barco difícil, mas alguém tem que dar o primeiro oi, que seja você, tá? E se alguém der, responda o oi. E vivam essa vida universitária que foi tirada de muita gente. Tem gente, a Vitória tá aqui revoltadíssima e justo, porque viver uma vida universitária é uma coisa muito gostosa, é muito bom. E a pandemia atrapalhou pra muita gente. Então, assim, aproveita, gente. Porque depois, quando a gente vira adulto de verdade, porque quando a gente tá na graduação, a gente brinca de ser adulto. Mas quando você vira adulto de verdade, acabou. Não dá pra voltar mais, que o corpo não aguenta. Você pode até querer, mas seu corpo não dá conta mais não. Então, aproveitem. Conversem com seus amigos, bebam com seus amigos, festejem, façam o que vocês quiserem com seus amigos. Sem violência, claro, né? Então, por favor, gente. Afinal de contas, são amigos, né? Então, pessoal, vou deixar aí. Na descrição do episódio, a gente sempre está deixando o nosso grupo no Telegram, que é um grupo onde os nossos ouvintes e nós, né, que fazemos o podcast, nos reunimos e conversamos sobre os assuntos relacionados às nossas pautas, né, trocamos uma ideia, fortalecemos essa rede de apoio que a gente sempre tem falado. Nossos episódios também estão no YouTube e nós também estamos no Instagram. E lá a gente sempre está colocando, né, tentando interagir com os nossos ouvintes, esperando que vocês
deem sugestões, falem sobre o que vocês acharam do episódio, se foi bom, se foi ruim, pode colocar lá, porque a gente vai ler, a gente vai responder e, se for possível, nós vamos fazer tudo para melhorar o formato de forma que a gente consiga alcançar um número cada vez maior de pessoas e que a gente possa trazer para cá assuntos que sejam muito relevantes e que vocês nos ajudem, é claro, né? E que ele sirva para você de alguma forma. Então, é isso aí, agradecer a todos que foram suficientemente resilientes e chegaram até o final deste episódio. Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, gente. Sucesso aí para os universitários agora ou então futuros.